Oklahoma City Thunder 119-98 para cima do San Antonio Spurs. Confronto entre o melhor time da NBA, que é o OKC, contra o seu maior algoz da temporada, que é o San Antonio Spurs. O OKC tem 7 derrotas na temporada e dessas 7 derrotas, 3 tinham sido contra o Spurs em um espaço-tempo de menos de 2 semanas. Então, esse vinha sendo e vem sendo um dos maiores confrontos da atualidade na NBA. Duas equipes com um futuro muito promissor, com jogadores com um potencial enorme. Acaba que dessa vez o OKC conseguiu sair com a vitória. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise da vitória do OKC sobre o Spurs. E no outro canal, o atropelo do Lakers para cima do Atlanta Hawks, tá bom? Ontem que tiveram jogos bem interessantes, o Warriors venceu do Portland Trail Blazers, mesmo com o Curry fazendo um jogo abaixo. Teve uma vitória do Minnesota sobre o Milwaukee Bucks também. Mas enfim, eu separei para esse canal a vitória do OKC e no meu outro canal a vitória do Lakers. Já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Também pedi para você deixar o like. A maioria das pessoas que assiste o canal assiste os vídeos e esquece de deixar o like, tá bom? Vamos começar olhando aqui o lado do OKC. O maior pontuador foi o Shai, ele que fez 34 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Vale destacar, desses 34 pontos, 11 de lance livre. De fato, o Shai é um cara que consegue cavar bastantes faltas. Enfim, é um mérito dele. Mas no geral, o grande jogo dele, o cestinha do jogo, cestinha do jogo de forma bem isolada, por sinal, com 34 pontos. Depois dele, o Jalen Williams fez 20 pontos, não pegou nenhum rebote. Caraca, isso é curioso, zerado nos rebotes o Jalen Williams, mas contribuiu com 20 pontos. Ele teve 9 de 15 nos arremessos, é um aproveitamento bom também, só que eu venho sentindo que ele vem perdendo um pouquinho de protagonismo nesse time do OKC. Ele já teve médias de pontuações maiores, mas enfim, é um OKC que segue muito forte. 20 pontos para o Jalen Williams. Depois o Chet em 25 minutos fez 8 pontos e 10 rebotes. 10 rebotes é bom, mas apenas 8 pontos. Teve 1 de 4 nos arremessos, quase não arremessou, né? Enfim, uma pontuação bem ruim pelo que se espera dele, mas nos rebotes ele foi bem. Depois, o Cason Wallace com 6 pontos. E fechando os titulares, o Aaron Wiggins, que vem de jogos muito bons. Dessa vez ficou com 5 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. 2 de 6 nos arremessos, não é lá grande coisa. Não foi um jogo inspirado dele, olhando para os últimos jogos, onde ele passava tranquilamente dos 10 pontos. E aí, destaque dos bancários agora, o Jalen Williams, que esse foi um dos motivos para o Chet ter jogado pouco tempo, né? O Chet jogou 25 minutos, o Jalen Williams veio muito bem no lugar dele. O Jalen Williams, é porque tem o Jalen Williams, né, que eu já citei, e agora o Jalen Williams. Fez 11 pontos, além de 10 rebotes e 5 assistências. O aproveitamento não foi lá grandes coisas, ele teve 4 de 10. Mas 11 pontos e 10 rebotes mostra um pouquinho da imposição que o Jalen Williams conseguiu ter dentro de quadra. O Caruso, em 19 minutos, fez 13 pontos, 5 de 8 nos arremessos, muito bem, grande jogo do Caruso. O AJ Mitchell teve 11 pontos, além de 6 rebotes, também contribuiu bastante. A Isaiah Joe fez 8 pontos e o Kenrich Williams fez 3 pontos. Somados os bancários, 46 pontos para o OKC, uma pontuação bem interessante para os bancários, tendo como maior destaque o Jalen Williams, na minha visão. Mas o Caruso e o AJ Mitchell também contribuíram bastante. 3 bancários foram fundamentais pro OKC dentro do jogo. O Jalen Williams para mim é o principal. Que nem eu falei, o Chet jogou apenas 25 minutos, de tão bem que o Jalen Williams veio do banco. Enfim. E aí, olhando o lado do San Antonio Spurs agora, o maior pontuador foi o Stephon Castle. Fez 20 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. 6 de 13 nos arremessos. Comparado com os jogos recentes dele, é uma grande atuação. Ele veio de jogo de 5 pontos, 8 pontos, sendo quase tudo de lance livre. Então, aproveitamentos muito ruins. Dessa vez ele foi bem.
Um grande jogo do Stephon Castle, só que o restante do time não acompanhou, né? O Wembanyama em 27 minutos fez 17 pontos, além de 7 rebotes. Aproveitamento de 7 de 15 nos arremessos, mediano. Depois o De'Aaron Fox, 14 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Também nada demais pelo protagonismo que ele pode ter. Poderia fazer mais. O Champagne, 13 pontos além de 6 rebotes, matando 4 bolas triplas. Fechando os titulares, de novo esse caso, cara. Harrison Barnes, 2 pontos. Ele teve 1 de 7 nos arremessos. Já tiveram vários jogos na temporada e que o Harrison Barnes teve jogos parecidos assim. 2, 3, 4 pontos. Aproveitamento de arremessos horrível como foi nesse jogo. Ele teve 0 de 5 na bola tripla. Então o Harrison Barnes, que dos titulares é o mais experiente, seria para ser um cara que você deposita uma certa dose de tranquilidade, né? Que você olhar e falar, esse cara vai ser regular. Só que ele é o mais irregular, sendo que ele é o mais experiente. Esse é um jogador que eu acho que o Spurs tem que refletir sobre o protagonismo dele no time. Acho que talvez ele seja um bancário, ou até pensar em uma troca, mas acho que o Harrison Barnes contribui com a experiência que ele tem, mas dentro de quadra existem caras que podem render mais do que ele. Enfim, indo para os bancários, o Dylan Harper contribuiu com 12 pontos. O Keldon Johnson dessa vez ficou com apenas 9, ele vinha chegando quase todo jogo próximo dos 20. Dessa vez ficou apenas com 9 pontos, tendo 4 de 11 nos arremessos. Keldon Johnson dessa vez não foi tão bem por tudo que pode fazer. O Luke Cornet com 8 pontos além de 8 rebotes, contribuiu, fez o que se espera. E o Waters contribuiu com 3 pontinhos também. No geral, um jogo em que só o Stephon Castle foi protagonista e o De'Aaron Fox e o Wembanyama nem tiveram pontuações horríveis. Mas eles podem fazer mais no geral, né? Mas o meu grande destaque do lado do Spurs é que tem que refletir sobre essa importância do Harrison Barnes no time. O cara ser titular não é a primeira vez que ele tem jogos assim, com 2 pontos, um aproveitamento de arremessos horrível. Não é que ele teve 2 de 3, 2 de 4 nos arremessos. Ele teve 1 de 7, cara. É muito ruim esse aproveitamento. Dá menos de 20%, isso daí dá o quê? 14? Nem isso. Pô, é um aproveitamento muito ruim, cara. É um cara experiente e, que nem eu falei, era pra ser essa certa dose de confiança, de tranquilidade nesse time do Spurs, pela experiência que ele tem. Mas não, ele é um dos caras que mais oscila, que mais fica devendo em maior quantidade de jogos. Então acho que um ponto ao Spurs refletir dentro do plantel é o Harrison Barnes. Seja para ele virar reserva, seja para buscar negociar ele. Enfim. Esse é o meu pensamento, pelo menos. Acho que o Waters pode passar a ter mais protagonismo. Ele era bom no Warriors, é muito novo ainda. Pode ter esse protagonismo, enquanto não tem o Devin Vassell. Quando o Devin Vassell voltar, eu só tiraria o Harrison Barnes do time e colocava o Devin Vassell. Daqui a pouco testar o Wembanyama junto com o Cornet e tirar o Harrison Barnes. Mas enfim, acho que o protagonismo do Harrison Barnes tem que diminuir nesse time. Até porque ele é o mais experiente e mesmo assim é um dos mais irregulares, né? Já do lado do OKC, o Shai fez uma atuação muito boa. O Jalen Williams precisava de um jogo assim, beirando os 20 pontos, como foi o que ele fez. E vai destacar os bancários, AJ Mitchell e Caruso bem. E o Jalen Williams muito bem, conseguindo se impor. O Wembanyama no jogo inteiro pegou 7 rebotes. O Jalen Williams, jogando menos tempo, pegou 10. Né? Então, o OKC foi bem, os bancários ajudaram bastante. E com isso o OKC saiu com a vitória. No geral, é o quarto jogo entre o OKC e Spurs. O Spurs tinha vencido os 3 primeiros. Vinha sendo o maior algoz desse time do OKC. Mas com essa vitória o OKC mostra que pode ter sido somente uma fase, tendo visto que aquelas 3 vitórias foi em um espaço de tempo muito curto, menos de 2 semanas. Agora em que se passou o que? 1-2 meses em relação àqueles jogos. E é um OKC que não é mais toda essa potência que a gente achou que poderia ser pelo início de temporada, de passar o carro em todo mundo. Não é necessariamente isso. Retoma a confiança contra o San Antonio Spurs, que vinha sendo a equipe que vinha dando mais trabalho.
e o OKC consegue sair com a vitória. Uma vitória relativamente tranquila pelo aumento de intensidade que teve no terceiro quarto. O primeiro e o segundo quarto foram equilibrados, foi para o intervalo com uma margem de pontos curta, mas no terceiro quarto o OKC passou o carro, chegou a colocar mais de 20 pontos de vantagem e soube controlar essa margem até os segundos finais, até o fim do jogo, para sair com essa vitória tranquila. O OKC, no geral, venceu com facilidade do San Antonio Spurs. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!